Lucas, capítulo 19. E eu vou ler com os irmãos um pouco. O irmão Serafim já leu, mas eu vou ler outra vez para reavivar aquilo que nós já tínhamos lido. Lucas 19, começar no versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus. Notem a narrativa. Ele procurava ver quem era Jesus. Isto é importante. E não podia por causa da multidão, porque ele era muito baixo. Era de uma estatura baixa. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar Jesus ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu com júbilo. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. Eu paro aqui só para fazer esta ressalva. A religião sempre existiu. E mais uma vez vemos a religião aqui. Jesus quer salvar um pecador e os outros crentes murmuravam, dizendo: como é que ele entrou na casa de um pecador? Quando nós sabemos que Jesus veio mesmo para cuidar dos pecadores. Levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então eu quero partilhar convosco algumas coisas sobre a salvação de um pecador. E permitam-me dizer, como introdução aqui, Jesus nunca muda, porque Jesus é Deus. E Deus, um dos atributos de Deus é a sua imutabilidade. Deus não muda, Jesus é Deus, Jesus não muda. E o que ele fez, o que Jesus fez ao salvar este homem, ele também pode fazer para salvar a tua vida, porque ele não muda. Então, nós temos aqui, eu contei umas 25 pessoas ou mais. Eu não sei se alguém ainda não tem uma experiência com Deus, uma experiência espiritual. Não estou a dizer uma experiência religiosa de igreja, mas uma experiência com Deus. Se ainda não tem, Jesus não muda, e como ele salvou este Zaqueu, o pecador, ele pode também salvar a tua vida. Então, vamos ver algumas coisas. Vamos ver o que é que esta passagem ensina sobre a salvação de um pecador. Mas uma questão prévia. Eu creio que muitas pessoas não sabem o que é ser salvo. Uma das minhas grandes tristezas com o cristianismo contemporâneo é esta, que envolve pregadores também. Não sabem o que é ser salvo. Existem várias denominações dentro do protestantismo. Vocês sabem que tivemos o catolicismo desde o ano 325, com Constantino, foi até o ano de 1500, quando Lutero e outros fizeram a reforma protestante. Então o protestantismo tem 503 anos, mais ou menos. Então o Evangelho e a Boa Nova que Jesus criou caminhou até o ano 300, 325. Aí houve uma mudança radical, nasceu o cristianismo, ou seja, o catolicismo, e vivemos esses mais ou menos mais de 1000 anos
em que os crentes viviam na clandestinidade, até que nasceu o protestantismo e daí então ganhamos uma expressão maior. Mas dentro da história da Igreja, do catolicismo e do protestantismo, existem muitos equívocos, e um deles é em relação à salvação. Por exemplo, há igrejas que pregam que para uma pessoa ser salva, a pessoa tem que chorar, tem que lamentar, tem que saltar, tem que gritar, tem que ter uma experiência emocional, e no fim, então, os outros irmãos ao lado dizem, sim, ele é um salvo. Isto normalmente as igrejas pentecostais. E ainda mais, acrescentam que é preciso uma segunda bênção. A pessoa, depois dessa primeira experiência, precisa de um batismo com o Espírito Santo, que tem umas evidências de falar em línguas e curas e milagres. Então, finalmente, ele é um salvo, consagrado e espiritual. Depois tem algumas igrejas no protestantismo mais duro, antigo, em que batizam crianças, batizam bebés, tem uns certos rituais, tem uma declaração de fé, a pessoa tem que declarar umas coisas, eu creio nisto, 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 e finalmente faz uma profissão de fé e dizem, ele é um salvo. Depois tem igrejas como as igrejas batistas e assembleias e outras igrejas que as pessoas têm que ser batizadas talvez a partir dos 12 anos, 13 anos, quando têm consciência, e depois têm que cumprir umas certas coisas, uns certos ritos, e finalmente dizem, ele é um salvo, ele nasceu de novo. No meio disto, e todas elas têm regras. Umas igrejas dizem, não se pode beber vinho, então pessoas não bebem vinho, pronto, ele é um salvo. Os crentes não podem fumar, então as pessoas não fumam, ótimo, ele é um salvo. E os crentes não devem fazer, então elencam uma série de regras. E assim está o cristianismo contemporâneo no seu maior equívoco, que nada tem a ver com a salvação. E nesta passagem nós aprendemos, é fantástico. Há uma outra passagem que eu gosto muito que aprendemos, é quando Jesus foi crucificado. Há um ladrão na cruz e Jesus disse a ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Bom, o ladrão não foi batizado, o ladrão não falou em línguas, o ladrão não tomou a Santa Ceia, o ladrão não evangelizou ninguém, mas ainda assim Deus disse, tu vais estar comigo no paraíso. Então, uma grande diferença em ser salvo, em nascer de novo, em ter um relacionamento com Deus. Ok, nesta passagem que eu li, e o irmão Serafim leu uma vez, eu li agora, os irmãos vão perceber uma coisa. Primeiro, ninguém é tão mau que Cristo não possa salvar. Esta é uma grande lição que temos que aprender. Ninguém é tão mau que Cristo não possa salvar. Portanto, a salvação está pronta para todos os homens, mesmo o pior dos pecadores. E quem disse isso? O apóstolo Paulo. Paulo disse, eu sou o pior de todos os pecadores. Então, nós nesta passagem, ela fala-nos de um publicano. Agora, um publicano rico. Eu vou falar um pouco mais sobre ser publicano. A semana passada contei a história de dois homens que subiram ao templo para orar. Um era fariseu, outro publicano. Ok. Então, os publicanos eram pessoas não muito bem vistas. Era uma estirpe de pessoas, ou uma etnia, um grupo de pessoas que não eram bem vistas na sociedade. Mas ele era rico. E já percebemos aquela história que é mais difícil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico ser salvo, um rico entrar no reino dos céus. Agora, a agulha na Bíblia não é aquela agulha que se usa para pôr uma linha para costurar. A agulha na Bíblia era uma porta
que havia nas cidades, uma porta muito pequena, que as pessoas passavam, era para fugirem, quando havia guerras, então passavam por lá agachados, só que o camelo não podia, não é? Pelo seu tamanho. Então, na Bíblia, agulha é isso. Mas, de qualquer maneira, temos a dificuldade de um rico entrar no reino dos céus. Bom, ele já é um publicano e, em cima disso, que não é bem visto, ele é rico. Mas ele se tornou um discípulo de Jesus. Por quê? A Bíblia diz que para Deus tudo é possível, nada é impossível. E se tu estás a viver uma vida e achas que estás tão longe de Deus, Deus pode te trazer perto dele, porque nada é impossível. É a primeira coisa que aprendemos aqui nesta passagem. Nós aprendemos isto mesmo: ninguém é tão mau que Cristo não possa salvar. O que acontece? Jesus transforma um avarento cobrador de impostos. Esse Zaqueu era um avarento. Avareza é um pecado terrível. Ele era avarento, ele era enganador, ele cobrava os impostos. E Jesus o transformou num cristão generoso. Porque ao fim de um tempo ele disse: eu vou devolver metade de todos os meus bens, e se não for suficiente, vou quadruplicar isto. Então, o que acontece nesta história é que um homem rico se desliga do seu dinheiro. A porta da salvação está aberta para todos os pecadores e até o pior de todos pode ser completamente perdoado. Então eu diria, há esperança para ti. Existe esperança para ti. Arrepende-te e crê em Jesus. Isto é a salvação de um pecador. Não é o batismo, não é tomar a Santa Ceia, não é ser batista, não é ser presbiteriano, não é ser católico, não é ser metodista, não é ser anglicano. Não, é ser de Jesus. Infelizmente, o cristianismo contemporâneo tem baralhado a mente dos cristãos com as denominações e com tantas coisas e tantas regras. E não vemos Jesus fazer isso. Jesus não criou o cristianismo e também não criou o protestantismo. Jesus pregou a boa nova, o evangelho para todos os pecadores, quaisquer que sejam elas. Então, há esperança para ti. O evangelho é oferecido ao pior dos pecadores. Eu quero ler convosco ainda Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías 1, 18 diz assim: vinde então e ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Aqui não há batistas, não há assembleianos, não há metodistas, não há anglicanos, não há católicos, não há testemunhas de Jeová, não há nada disso. A salvação, ela é oferecida para os pecadores através do amor de Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Venha Jesus e Jesus vai transformar a tua vida. Segunda coisa que aprendemos nesta passagem com este homem Zaqueu é que frequentemente coisas simples cooperam para a salvação de uma pessoa. Coisas simples. É que às vezes nós achamos que tem que ser uma eloquência, uma grandeza, um milagre, um fenómeno. Sabem, Jesus fez tantos milagres, mas as pessoas não se convertiam. Eles andavam atrás de Jesus porque Jesus oferecia comida e eles não se converteram com coisas grandiosas. Então, coisas simples cooperam para a salvação de pecadores. Zaqueu
procurava ver quem era Jesus. Provavelmente Zaqueu ouviu falar de Jesus. Ele ouviu alguma coisa. E quantos têm ouvido alguma coisa sobre Jesus? Então, ele ouviu. Ele tinha curiosidade. Sabe, uma das melhores coisas que me aconteceu na vida é ter curiosidade sobre Deus. Então, eu procurei sobre Deus. Eu li, eu reli, eu li mais de 1000 livros na vida. Os 1000 livros que eu li mais do que uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu lia um livro por dia, eu lia dezenas de livros por semana. Eu lia a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, do meio para os lados. Eu li, porque eu queria saber quem é esse Jesus. E sabe o que o Zaqueu fez? Subiu a uma árvore, um homem milionário. Sempre me surpreende este tipo de coisa. Um homem milionário. Ele sabia que Jesus ia passar na multidão. Ele era tão baixo, não podia ver. Ele subiu a uma árvore. Eu não posso contemplar esta cena. Um homem milionário subiu a uma árvore para ver Jesus. Curiosidade. Às vezes, as pessoas começam por uma coisa pequena. Quem criou o céu? Quem criou a terra? Quem criou o género humano? Quem criou os animais? Quem criou a natureza? As galáxias? Quem criou as estrelas? E assim podem chegar a Jesus, pela curiosidade. Então, coisas pequenas são importantes na nossa vida. É possível que tenhas curiosidade sobre Deus ou sobre as coisas de Deus. Então, aproxima-te de Deus para saber mais. O Zaqueu subiu a uma árvore. Não precisas subir a uma árvore hoje. Entra no YouTube, entra no WhatsApp, entra onde quiseres. Há Bíblias, há pregações, há pregadores. Olha, eu tenho as minhas pregações no Instagram, tenho pregações no YouTube, tenho pregações no Facebook e outros grandes pregadores muito melhores do que eu. É só entrar e ouvir pregações. Nós precisamos dessa curiosidade para saber quem é Jesus. Em terceiro lugar, o que eu aprendo nesta história do Zaqueu, o publicano, é que nós vemos a compaixão gratuita de Jesus para com os pecadores e o seu poder de mudar corações. Um exemplo mais admirável é impossível de nós imaginarmos. Sem qualquer convite, Jesus parou. Jesus parou a multidão e começou a conversar com Zaqueu. Agora, permitam-me dizer, os publicanos não eram bem vistos na sociedade. E também, por várias razões, é só lembrar, por exemplo, em Portugal temos etnias que não são bem vistas. Não é? Não são, o povo não gosta delas. E os publicanos não eram bem vistos também por várias coisas, mas também pela forma como lidavam com o dinheiro. Sabem o que é que os publicanos faziam? Porque os publicanos eram os cobradores de imposto do império. Qual era o império? Romano. Quem eram os escravos? Os judeus e todos os outros. Então, os publicanos eram os trabalhadores do Estado. Nada de errado em trabalhar para o Estado, mas eles eram os trabalhadores do Estado. E o que é que eles faziam? Enganavam a população. Eles iam cobrar um imposto. Por exemplo, o imposto era 100 euros. Eles cobravam 200. Então, entregavam os 100 euros ao Estado, ficavam com 200, com os outros 100. A corrupção não é uma coisa nova. Sempre existiu. E o que acontecia? Enriqueciam. Logicamente ficavam ricos. Agora, Jesus sabia disso. Jesus para no meio da multidão, espontaneamente, ele olha para a árvore, vê o publicano, ele se ofereceu para ser hóspede na casa de um pecador. Jesus se ofereceu
transformando através da sua graça em um filho de Deus. Jesus disse: hoje chegou a salvação a esta casa. Notem aqui, primeiro, o Zaqueu ouviu falar de Jesus. É simples. Milhões já ouviram falar de Jesus. O Zaqueu ficou curioso, subiu à árvore para ver quem era esse Jesus. O que aconteceu? Quando alguém tem interesse por Jesus, Jesus se apresenta. E Jesus disse: Zaqueu, desce da árvore, porque hoje eu quero ser uma visita em tua casa. Eu vou entrar em tua casa. E eu quero ler um versículo no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Diz assim, os irmãos conhecem este versículo. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E foi o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu abriu a porta, Jesus entrou e a salvação entrou em casa deste homem. E para terminar, em quarto lugar, o que eu aprendo nesta passagem é que pecadores convertidos sempre manifestam evidências da salvação. É por isso que eu acredito que muita gente não é salva. Lembra quando eu comecei, eu disse que o cristianismo, primeiro, a boa nova que Jesus pregou foi até o ano 325, século IV. Constantino converteu-se, deturpou tudo, criou o cristianismo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, e foi uma farsa ao longo de séculos, de 1000 e tal anos, e finalmente entrou o protestantismo, que Cristo não criou também, a criação dos homens, Lutero, Zwinglio, Calvino, Melanchthon e todos esses grandes reformadores. E só que no meio de tudo isso há muita coisa que na religião não é percebida como uma pessoa pode ser salva. E Jesus apresenta aqui bem claro: Zaqueu, desce. Eu sei que tu és um pecador, tu és um mentiroso, tu és um ladrão, tu és um enganador dos pobres, tu roubas aos pobres, tu enriqueceste a custa de roubar os pobres, mas eu quero salvar-te. Eu quero salvar-te. E a salvação é isso. Agora, quando alguém se converte, sempre manifesta evidências. Então, quero voltar lá a Lucas 19, antes de terminar, para vocês entenderem um pouco. E levantando-se Zaqueu, versículo 8, 19, 8, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Primeira coisa que acontece na vida de alguém que se converte, ele cria um coração generoso. Coração não é falar em línguas, fazer milagres e cantar e saltar e pular nas igrejas, fazer espetáculos nas igrejas que existem hoje nas igrejas. Não, 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 não. Primeira coisa é um coração generoso. Se não tens um coração generoso, eu não peço desculpa, eu digo com frontalidade, provavelmente não conheces Jesus. Provavelmente não conheces Jesus. Quem conhece Jesus tem um coração generoso. É uma coisa primária. É alguém que vê uma senhora idosa atravessar a estrada, ele dá a mão à senhora e atravessa com ela a estrada. Isto é um coração generoso. É alguém que está a andar no metro em Lisboa, o metro está cheio, tem uma senhora grávida, ele levanta-se do lugar e oferece o lugar à senhora, grávida ou não. Um coração generoso é um coração voltado para as pessoas. É a primeira característica do novo nascido. Agora eu pergunto, és de facto
um novo nascido ou és um religioso. Esse é o problema. Esse é o problema do cristianismo contemporâneo. Igrejas estão cheias de pessoas que cantam e pregam e às vezes têm uma língua muito feroz para julgar e criticar. Mas generosidade, zero. Zero. E Zaqueu era mau, mas Zaqueu disse, oh Senhor, eu vou dar metade, porque eu já fui um ladrão por muito tempo. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu vou quadruplicar. Isto é uma coisa extraordinária. Eu vou dar 4, porque ele percebeu, eu fiz muito mal. E Jesus disse-lhe, depois dessa característica, Jesus disse, hoje a salvação entrou aqui, pois tu és um filho de Abraão. Então, o que eu quero dizer é que quando alguém se converte a Deus, sempre manifesta evidências da sua conversão. Vou dar aos pobres metade, vou restituir 4 vezes a quem eu enganei, porque ele era um enganador. Então ele foi restituir as pessoas que ele roubou. Ele não estava a dar nada a ninguém, ele roubou. No fundo estava a restituir. Então a generosidade é a prova de uma mudança de coração. Salmo 116, para terminar, é o último versículo que eu quero ler. Salmo 116, versículo 12, diz assim. E sabe, o que há mais hoje no mundo é falta de generosidade, de misericórdia, de cuidado, de serviço pelas pessoas, trabalhos voluntários. Há muita coisa para fazer no mundo. Trabalho voluntário, ajudar pessoas idosas. Muito. Isso é um coração de um cristão. Salmo 116, versículo 12, diz assim, é uma pergunta. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E eu pergunto isto a cada um de vocês nesta tarde, nesta noite. O que é que vocês têm dado ou vão dar a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito por vocês? O que é que nós damos a Deus por tudo aquilo que Ele nos tem dado? Tem uma resposta. O salmista disse, pagarei os meus votos. Não, desculpa, eu li o 14, é o 13. Tomarei o cálice da salvação. Dizer, eu vou aproveitar a salvação, vou regozijar na salvação e invocarei o nome do Senhor, eu louvarei o Senhor. É isto que Ele vai fazer. E isto é o que os crentes fazem. Termina esta passagem com o versículo, eu creio que é o versículo 10, não é? O versículo 10 diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, irmãos, quero falar agora aos vossos corações. É possível que tenhamos sido frequentadores de igreja durante décadas, mas não percebemos a salvação. E Deus está sempre pronto para conceder a salvação. A salvação não é ser batizado em bebé, como a igreja presbiteriana faz. Salvação não é ser batizado a partir dos 12 anos, como a igreja Assembleia de Deus faz. A salvação não é como os batistas fazem, é ser batizado com 14, 15, 16 anos. A salvação não é tomar a ceia. A salvação não é dar dinheiro à igreja. A salvação não tem nada a ver com estas coisas. A salvação tem a ver com reconhecer que eu sou um pecador e Jesus é o Santo, o Salvador, e Ele quer habitar no meu coração. Ele quer habitar, é uma experiência espiritual. E Ele está pronto. Se alguém nesta tarde precisa de receber a salvação em Jesus,
Eu vou terminar com uma oração antes de passar para o Eugênio. E vou orar por ti nesta hora. Bondoso Deus, bondoso Pai, que enviou Jesus Cristo como Salvador da humanidade. Senhor, nós cremos que Jesus é Deus, homem e todo-poderoso, e morreu no lugar dos pecadores. E ele convida os pecadores a entrarem, ou ele quer entrar em casa e participar da vida dos pecadores, que somos nós. Que somos nós. Não são os outros, somos nós. Porque se somos nós, então nós somos todos. E nós precisamos de entregar a vida a Jesus e dizer: Jesus, a minha vida está aqui, eu entrego. E eu quero caminhar contigo. Eu quero que tu habites o meu coração. Salva-me no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu quero dizer aos irmãos que se algum irmão tem uma dúvida sobre este assunto, podemos falar individualmente. Manda uma mensagem para mim. Pastor, eu estou curioso. Quero saber mais sobre que tipo de salvação é essa que Jesus ofereceu ao Zaqueu. Eu também quero. Então podemos falar individualmente. Que Deus abençoe e vou passar agora para o Eugênio.